Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu considero inconvenientes sobre a nossa deficiência visual, que no caso é a baixa visão. Bom, essas perguntas eu listei elas mais com base nas minhas vivências, nas perguntas que eu já recebi ao longo da minha vida sobre a minha deficiência, mas também de conversa com amigas que também têm baixa visão e que também já receberam algumas perguntas que para elas são consideradas inconvenientes. Bom, gente, antes de começar, eu queria explicar uma coisa para vocês. A baixa visão é uma deficiência visual bem diversa e bem complexa. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente enxerga, tem coisas que a gente não enxerga. Então, tem alguns processos internos que a gente passa ao longo da nossa vida para tentar aceitar essa deficiência, para tentar viver de uma forma melhor com essa deficiência. Então, dependendo do estado de vida que essa pessoa esteja no processo de aceitação dessa deficiência, essas perguntas podem soar como inconvenientes porque ela não está bem e não quer responder a essa pergunta, né? Não está preparada emocionalmente para falar sobre o assunto dessa pergunta em si. Então, eu listei aqui algumas perguntas para estar respondendo nesse vídeo para vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, já são aí 27 anos convivendo com essa deficiência. Aqui no canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, que eu vou estar deixando aqui no box de descrição, para que você que queira maratonar, conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, sobre as coisas que eu falo aqui nesse canal, principalmente, eu vou estar deixando para que você possa maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando no box de descrição e no primeiro comentário fixado o meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa no site da Amazon com o meu link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Mas vamos lá para as perguntas que eu considero inconvenientes sobre a nossa deficiência visual. Lembrando que se tiver alguma pergunta aqui que na sua opinião não é inconveniente, que tá tudo bem as pessoas fazerem pra gente, deixa aqui nos comentários que eu também quero saber, tá? Porque cada pessoa com baixa visão é único, cada ser humano é único, então logo o que eu considero inconveniente pode não ser inconveniente para você e vice-versa. A primeira pergunta que eu listei aqui é: você consegue ver isso? Gente, essa pergunta pode ser muitas vezes inofensiva, né? Você consegue ver isso? Pode ser alguma questão de dúvida que a pessoa está querendo, mas dependendo do tom, da forma como a pergunta foi feita e principalmente se você já explicou para essa pessoa como você enxerga, o que você não enxerga, o que você não enxerga, isso pode ser ofensivo, porque muitas vezes tem alguma coisa que a gente gostaria muito de enxergar, mas naquele momento a gente não tá vendo. Então, às vezes a gente meio que não quer falar sobre isso, sobre essa questão de não tá vendo alguma coisa, porque é algo que a gente ainda não internalizou, é algo que ainda é difícil de lidar e de aceitar na nossa vida. Segunda pergunta: mas você não parece cego? Gente, essa pergunta é tão assim inconveniente, por quê? Porque ela tá dizendo que o estereótipo de pessoa com deficiência é só o cego, não existe o baixa visão, né, na cabeça dessa pessoa que está perguntando. Então, você não parece cego, é como se ter deficiência visual fosse só o cego. Então, minimiza ali a questão da baixa visão, né, tira ali a baixa visão e é só o cego. E não, a gente não parece ser cego porque a gente não é. A gente tem uma outra deficiência que no caso é a baixa visão. Na verdade é assim, a gente tem na sociedade 3 grandes grupos, como eu gosto de dizer, né? O cego, o baixa visão e a pessoa que enxerga. Você viu que o baixa visão ficou no meio? Por quê? Ele enxerga, mas também não enxerga 100%, entende? Então, não, a gente não parece cego porque a gente não é cego. Se você consegue ver um pouco, por que você precisa de ajuda? Essa pergunta deixa a gente muito incomodado porque mostra que o fato da gente enxergar alguma coisa, a gente deveria conseguir fazer tudo da nossa vida. A gente deveria não precisar de ajuda. E, gente, a gente enxerga sim alguma coisa, só que tem muitas coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, a gente está numa fila, né, esperando a nossa vez ser chamado, por exemplo, está num banco. Imagina aí assim, a gente está num banco. E lá naquela tela sai o número, né? Que teoricamente é um número que a gente vai ser chamado. E imagina que não tem a questão da voz falando qual é o número, tá? Só aparece o número na tela e você tem que ir lá no guichê e ser atendido. Esse número que aparece, a gente não consegue ver. Então, muitas vezes a gente vai pedir ajuda para a pessoa que está do nosso lado, né? Falar, olha, quando aparecer um número tal, você pode me avisar porque eu não enxergo. Ou eu normalmente faço o quê? Tiro uma foto do meu celular, dou zoom a cada número que chama,
para eu ver quando realmente é o meu número. Então essas são só algumas coisas que a gente não consegue ver e por isso que a gente sim vai pedir ajuda, apesar de enxergar algumas coisas. Por exemplo, aquelas notas de supermercado, né? A gente não consegue ler nada do que tem ali, inclusive preço, ver o nome do produto. Nossa senhora, letra muito pequena, inclusive poderiam melhorar, né, nessa questão para ter um pouco mais de inclusão e acessibilidade para a gente. Você já tentou usar óculos? Bom, essa pergunta veio de uma amiga que falou que sempre recebe essa pergunta e ela acha muito inconveniente, ela se sente muito frustrada, porque no caso dela, da baixa visão dela, o óculos não corrige. Porque o óculos não faz nenhuma diferença no caso dela. No meu caso, não. No meu caso, o óculos ele me ajuda como um descanso, por exemplo, de tela. Se eu usar o celular sem o óculos, eu sinto que minha visão ela cansa mais. Ela me ajuda a conseguir ler algumas coisas. E além do mais, eu preciso usar o óculos, porque eu, além da baixa visão, né, eu tenho miopia, astigmatismo, outras questões que o óculos me ajuda, entende? Mas no caso dessa minha amiga que recebe essa pergunta com frequência, o caso dela o óculos não corrige, entende? Que é o caso de milhões de pessoas que têm baixa visão também, que o óculos não vai corrigir. Então essa pergunta pode deixar a pessoa um pouco frustrada, porque muitas vezes ela queria usar um óculos, muitas vezes ela pensa, poxa, se eu usar um óculos eu vou me sentir com a minha visão menos cansada, né? Mas como no caso dela não tem nenhuma coisa que ela possa fazer, ela se sente frustrada com essas perguntas. Então, assim, essas perguntas que eu estou trazendo aqui para vocês, se vocês não têm uma deficiência e assistem o meu canal, é até interessante que vocês aprendam e não façam esse tipo de pergunta, né? É lógico, se você é amigo dessa pessoa, já conhece há muito tempo, você pode perguntar, porque você já tem um grau de intimidade com essa pessoa para fazer esse tipo de pergunta. Mas se você está andando na rua e só está por curiosidade mesmo de saber, pode ser um pouco inconveniente por conta da questão psicológica, né? De como está o emocional daquela pessoa naquele momento. Como você faz tal tarefa, por exemplo, e aqui pode entrar andar na rua sozinha, cozinhar, limpar a casa, se você não consegue enxergar direito, né? Essa pergunta pode soar até como um quê de curiosidade muitas vezes, mas também é uma linha tênue entre a curiosidade e a questão de achar que a gente é incapaz. Por quê? Como assim? Como que você consegue fazer determinada coisa se você não enxerga, né? Como se o fato da gente não enxergar 100% bem fizesse com que a gente não pudesse fazer nada. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, inclusive, acabei de fazer uma torta, coloquei no fogo para assar, vou postar nas redes sociais aí, na rede vizinha, que é um vídeo curto, e contar um pouco sobre essa questão, né? Que muitas vezes a gente que tem baixa visão, as pessoas acham que a gente é incapaz, que a gente não consegue fazer as coisas por conta da nossa deficiência. E às vezes isso acaba soando na nossa própria vida, porque muitas vezes a gente de tanto escutar isso que a gente acaba internalizando e colocando dentro da gente e imaginando que realmente a gente não consegue, né? Mas essa pergunta aí, ela tem essa questão da linha tênue, né? Pode ser um quê de curiosidade, só de querer saber mesmo, mas ao mesmo tempo que pode ser um quê de achar que a gente é incapaz. Então tem uma linha tênue aí nessa pergunta bem complexa. Por que você anda na rua com uma bengala se você consegue enxergar um pouco? Essa pergunta também foi uma das minhas amigas que recebe bastante, né? Isso soa muito como falta de compreensão e falta de entendimento das pessoas com relação à deficiência visual. Entendam, não é porque a gente enxerga um pouco que a gente é 100% independente, que a gente consegue fazer exatamente tudo sozinho. É óbvio que muitas coisas a gente vai conseguir fazer só, mas tem coisas que a gente precisa sim de uma bengala, precisa sim de um cão-guia. E vamos falar, né, que infelizmente as ruas da maioria das cidades brasileiras não são acessíveis para pessoas com deficiência. Do nada você está andando na rua, tem um buraco. Do nada você está andando na rua, tem uma poça de lama. Então assim, como é que você vai enxergar se o que você enxerga tem que ser assim, ó, bem próximo do seu rosto? Então, para isso que existe a bengala, o cão-guia, para nos auxiliar nessas situações e fazer com que a gente viva de uma forma mais independente, apesar da nossa deficiência. Você vai ficar completamente cego? Gente, por que eu considero essa pergunta um pouco inconveniente? Porque essa questão da cegueira, ela pode gerar muita ansiedade em algumas pessoas. Porque, como eu falei, a baixa visão é uma deficiência, a gente pode sim ficar cego, até porque a maioria das deficiências visuais, no caso da baixa visão, não tem uma cura, um tratamento para parar, né, essa evolução aí, principalmente no caso da retinose pigmentar, por exemplo.
Mas isso mexe muito com o nosso psicológico, porque a gente já passa o tempo inteiro pensando nisso, né? No e se ficar cego, como que vai ser a minha vida? E aí vem pessoas perguntando se tem a possibilidade de ficar cego, a gente pode ficar ansioso por algum momento, porque a gente ainda não internalizou isso dentro da gente. E se você está passando por esse momento de receber várias perguntas sobre essa questão, se você vai ficar cego ou não, e você fica ansioso com isso, tenta internalizar isso dentro de você, tenta não ficar pensando nisso o tempo inteiro. Eu sei que ter deficiência visual não é fácil, é muito difícil, desafiador mesmo. E só a gente que tem a deficiência sabe como é desafiador, mas tenta não ficar pensando nisso o tempo inteiro, tá bom? Tenta viver mais a sua vida e tenta fazer com que a deficiência ela não seja o todo da sua vida, para que quando vier uma pergunta como essa, você diga o seguinte: olha, eu não sei. Até agora, as pesquisas científicas não trazem aí um resultado, né, de que realmente tem uma cura, mas eu não sei se eu vou ficar cega ou não. Realmente essa é a resposta mais plausível, assim, que eu considero, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. De repente pode surgir aí amanhã uma cura e a gente volte a enxergar, né, quem sabe. Eu torço por isso, inclusive. Você consegue enxergar isso ou está fingindo? Gente, essa pergunta soa muito como inconveniente até demais, né? Porque tem o tom de dizer que a gente está mentindo sobre a nossa deficiência. A gente não iria mentir sobre uma coisa tão séria como a deficiência visual. Ter deficiência visual não é fácil, é desafiador. Tem dia que a gente não quer falar sobre a deficiência e tá tudo bem, mas porque é realmente desafiador você imaginar que você enxerga uma coisa hoje e amanhã pode ser que você não enxergue. Então, alguém chegar para a pessoa e falar assim: poxa, você está mentindo, você não está enxergando isso mesmo realmente, eu acho que você está mentindo, que você enxerga. Isso é duvidar da nossa capacidade, é duvidar da nossa integridade como ser humano e da nossa verdade, né? Querer ditar que a gente está mentindo sobre algo quando a gente na verdade não está, né? Isso quando não tentam dizer que a gente está usando da nossa deficiência como um apoio para conseguir algumas coisas, como por exemplo, tem gente que acha, né, que a acessibilidade, que os direitos que a gente tem é um privilégio, e não é um privilégio. A gente passou por muitas coisas lá atrás, os nossos ancestrais passaram por muitas coisas lá atrás, para que hoje a gente tivesse uma qualidade de vida melhor em relação a ele. E infelizmente ainda não temos 100%, porque tem muita gente preconceituosa que duvida da gente, da nossa incapacidade, e que fazem esse tipo de pergunta pra gente. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês e tenha te deixado aí pensando em relação a esse assunto. Se tem alguma pergunta que você considera inconveniente, que você já recebeu, utiliza aqui o campo dos comentários, que eu quero saber o que se passa aí na sua cabeça. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de conteúdo que você gostaria de ver por aqui, utiliza o campo dos comentários também. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.